Shalom. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de introdução bíblica. Então, vamos abrindo aqui o nosso slide e vamos continuar falando sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada. Deus elegeu o povo hebreu com a finalidade de ser depositário de sua palavra, ser a testemunha do único Deus verdadeiro perante as nações e ser o meio pelo qual viesse o Redentor. Então, temos aqui três finalidades pelas quais o Senhor elegeu o povo hebreu: depositário de sua palavra. Então, eles eram aquelas pessoas que carregaram ao longo dos milênios a palavra, conservando-a e evitando modificações que viessem a alterar o sentido daquilo que Deus havia falado para escrever. Também como testemunhas do único Deus e verdadeiro perante as nações, porque muitas nações se desviaram do Deus verdadeiro e permitiram que o inimigo se filtrasse nas suas vidas e com isso criassem novos deuses. E uma das finalidades, a terceira finalidade aqui pontuada, que a partir daquele povo nascesse, viesse o Redentor da humanidade. Quem pontua é, essa frase aqui é o Paul Hoff, da, do livro O Pentateuco. Segundo o judaísmo, nós estamos no ano 5786. Nesse ano, 2026, até esse mês que ainda estamos no ano 5786. Em breve vai ter o Rosh Hashanah, vai ser o ano novo, e aí vai virar aqui para 5787. Então, esta data, 5786, ela é datada desde a criação. Então, está datada aqui que, segundo a tradição judaica, a Terra, né, a criação, tem 5786 anos. A história registrada na Bíblia compreende um período de aproximadamente 3.870 anos. Então, a, a, desde Adão e Eva, né, desde ali os primórdios, quando Deus cria céus e terra e todos os elementos que estão narrados ali nos primeiros dois capítulos do livro de Gênesis, até quando foi finalizado o material no Novo Testamento, compreende ali um período de 3.870 anos. A Escritura Sagrada está dividida em dois módulos. Temos o primeiro módulo, chamado de Antigo Testamento, e o segundo módulo, chamado de Novo Testamento. Segundo os teólogos cristãos, o Antigo Testamento é dividido em quatro partes, classificadas como Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Então, aqui temos nessa divisão do Antigo Testamento, segundo os teólogos cristãos, né, tradicionalmente, tem essas quatro partes, que são o Pentateuco, são os cinco primeiros livros, os livros históricos, que são também esses primeiros livros depois do Pentateuco, depois os poéticos e os proféticos, que são aqueles que foram profetas que escreveram. Já os teólogos judeus dividem o Antigo Testamento em três partes. Que partes são essas? Vamos ver aqui. Os teólogos judeus dividem em três partes: a Torá, e a Torá é o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Neviim, Navi é profeta, Neviim, profetas. Então, aqui, os profetas. E Ketuvim, de escritos. Então, é dividida, segundo aqui os teólogos judeus, em três partes.
a Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui então os próximos. Segundo David Stern, os cristãos usam o termo Antigo Testamento para o Tanar. O Tanar é o acrônimo de Torá, Neviim e Ketuvim, que são exatamente as três partes da Bíblia judaica. Oriundo da palavra grega que é diateque, que significa aliança, mas também pode ser testamento, no sentido de vontade. No entanto, esta expressão soa antagônica quando unida ao termo Novo Testamento, podendo aparentar que as escrituras são ultrapassadas e, portanto, inválidas. Logo, se fosse colocado aliança anterior, ou primeira aliança, ou até mesmo antiga aliança, soaria melhor do que Antigo Testamento, ou Velho Testamento, até que era, no passado também se usava o termo Velho Testamento. Gente, isso foram erros crassos que foram cometidos, né, quando se denominaram esse compêndio da Bíblia Sagrada, e que sempre traz à nossa mente que o Antigo Testamento é uma coisa passada, é uma coisa antiga, isso dentro da nossa visão ocidental, dentro da nossa mente, né? Dentro da mentalidade que nós temos hoje. Então, realmente foram termos que não soariam bons hoje, não teriam, não soam bem hoje, e se fosse hoje escrito, certamente se hoje fosse escolhido esse termo para usar, certamente não seria esse, não seria Antigo Testamento, certamente não. Com hoje o entendimento que se tem e com a cabeça que se tem hoje, certamente não se colocaria mais esse nome aí nessa primeira parte da Bíblia Sagrada. Eu gosto de chamar a Bíblia hebraica, ou eu gosto de chamar Tanar mesmo. Mas Tanar, sempre que eu falo Tanar, eu tenho que explicar o que é, porque não é todo mundo que sabe o que é Tanar, né? Os estudantes da língua hebraica, sim, sabem, mas nem todo cristão, nem todo estudante da Bíblia sabe o que é Tanar. Então, sempre que a gente fala, a gente tem que explicar que é o acrônimo de Torá, Nevim, Ketuvim, ou seja, a Bíblia hebraica. Então, eu prefiro dizer logo a Bíblia hebraica, e aí fica mais fácil de saber que é o primeiro compêndio aí, que é chamado Antigo Testamento. O hebraico é a língua do povo hebreu, consequentemente, foi o idioma que deu origem às escrituras sagradas. Ele é um dos idiomas que se originaram no Crescente Fértil, classificado como o semítico do Noroeste, também chamado de proto-sinaítica. E apenas 2% da Bíblia hebraica foi escrita em aramaico. Então, todo o Antigo Testamento, apenas 2% dele foi escrito em aramaico, que foi o livro de Daniel, uma pequena porção do livro de Esdras, Gênesis 31, 47, apenas uma palavrinha, e Jeremias 10, 11 também, uma palavrinha dentro do texto, que foi escrita em aramaico. O restante, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Por isso que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, porque 2% representa muito pouco dentro de todo o material escrito. O texto bíblico está composto de prosa, verso, saltério, livros sapienciais, corpos proféticos e leis. Destes, 30% foi escrito em forma de poesia. É por isso que o David Stern, em sua tradução, a Bíblia Judaica completa, ele escolheu não fazer aquela divisão. As Bíblias geralmente têm uma divisão no meio delas e tem uma parte escrita na esquerda e outra parte escrita na direita. E o livro e a Bíblia, a tradução dele, Stern, ele não usa essa divisão porque ele separa como realmente poemas, porque ele entendeu aqui que 30%, né, da Bíblia foi escrita em forma de poesia, então ele respeita isto, e realmente quando tem ali uma poesia, quando tem um verso, quando tem algo que foi escrito nesse sentido, então ele sempre traz um destaque no centro do texto, e realmente fica muito mais prático para a gente identificar e para fazer a leitura. Então, vou só aqui explicar, né, esse corpo
aqui do texto bíblico, essa composição, prosa narrativa da história que aconteceu. Então, prosa é tudo aquilo que narra um acontecimento. Dentro de prosa pode ter verso, pode ter cântico, pode ter a profecia, mas geralmente a prosa é a história sendo contada. O verso é exatamente aqueles textos que são poéticos, que estão ali compondo realmente uma poesia. O saltério são os livros, são as músicas, né? O saltério é praticamente o livro dos Salmos e mais alguma música que esteja dentro do corpo de prosa, ou enfim. E os livros sapienciais são livros de sabedoria. Então, Eclesiastes, eh, Provérbios, o livro de Jó também é um livro sapiencial, enfim, existem alguns livros que são classificados como livros de sabedoria, por isso sapienciais. O corpus proféticos, como o próprio nome já diz, né, são os livros proféticos, são os livros onde tem maioria profecia, e são muitos os livros proféticos. E as leis? As leis estão inseridas também, tem livros que são mais especificamente, densamente, livros de legislação, como a gente tem em Levítico, por exemplo, e aqueles dentro dos, principalmente os três últimos livros do Pentateuco, eles estão muito focados nessa parte aí de legislação, então Levítico, Números e Deuteronômio tem muito de lei neles, e tem a narrativa histórica, tem prosa também, mas tem muito a questão de lei. Nos demais também tem um pouco, mas a parte mais densa está aí no Pentateuco. E aí, todo esse corpo aí da escritura, 30% dela foi escrita em forma de poesia. Então, vamos finalizar esta aula aqui. Se esse conteúdo foi importante para você, se esse conteúdo te abençoou, eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Peço que você deixe o teu like nesse vídeo, que você siga o nosso canal aqui no YouTube. O YouTube é essa plataforma maravilhosa onde a gente pode aprender, onde a gente pode compartilhar conhecimento. E eu estou aqui compartilhando aulas que nós damos em seminários. E se você pode compartilhar esse vídeo, eu te agradeço por isso. Se quiser também deixar algum comentário aqui, fique à vontade. Se quiser de onde você está nos acompanhando, se quiser sugerir temas para o nosso canal, enfim. E lembre-se, Ivri significa aquele que atravessa. E eu convido você a atravessar essa jornada de aprendizado comigo. Vamos juntos descobrir as riquezas das Escrituras Sagradas. Sou a Márcia Menezes e te convido a atravessar para águas mais profundas. Shalom.